Aleluia, paz seja com todos. Amém. Amados, eu estou diante de um desafio, eu estou com o meu rosto da metade paralisado, então terei um pouco de dificuldade para falar, mas creio que o Espírito Santo vai me ajudar, amém? O assunto que eu vou tratar é algo muito sério, por isso eu quero fazer uma oração. Vamos dizer que eu fui muito retalhado para não explicar o que eu vou explicar aqui, amém? Então estejam atentos, gravem tudo, pois eu tenho certeza que vai ficar muito claro o valor do arrependimento. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entrego o meu corpo, minha alma e meu espírito em Tuas mãos, para que o Senhor faça conforme lhe apraz. Ajuda-me, Senhor Deus, a transmitir a Tua mensagem, a Tua pura palavra de Deus. Também, Senhor Deus, esclarecendo ao Teu povo o poder magnífico do arrependimento. Senhor Deus, ajuda-nos a mostrar que por toda a palavra de Deus o arrependimento esteve presente. Deus Todo-Poderoso, por amor ao Teu nome, nós entregamos a direção total desta ministração ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Amados, o tema da mensagem de hoje é sacrifício de arrependimento. E, por favor, peço perdão, algumas palavras eu não estou conseguindo ter uma boa dicção, é por pouco tempo, essa paralisia, é como se eu tivesse ido ao dentista e tomei uma boa injeção. Mas, como o assunto é muito sério, eu quero começar falando deste tema, abrindo em Hebreus, na versão NVI, capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22, a palavra de Deus diz algo muito peculiar e especial. A palavra de Deus diz assim, em Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Em outras traduções diz não há remissão de pecado. Põe na RA, por favor. Então, em outras versões estão mais próximas do hebraico, no caso do grego, na verdade, que o Hebreus foi escrito em grego, está a palavra remissão. Põe na versão RA ou na versão, qualquer outra versão que mostra a palavra remissão. Mas nós estamos vendo aqui que na palavra de Deus está dizendo claramente que para a remissão de pecado, tudo era purificado com sangue. Com sangue. E nós vamos ler agora Hebreus 10. É uma leitura longa, mas nós precisamos ler toda ela para mostrar aonde nós vamos chegar com este tema tão importante. Nós vamos do versículo 1 ao versículo 18. É uma leitura longa, então vamos ler rapidamente, mas aqui vai ficar muito claro. A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar a Deus. Próximo versículo. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Prestem atenção, todo ano Israel ia e fazia um sacrifício com derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, já não teriam consciência do pecado. Próximo. Contudo, esses sacrifícios são uma
recordação anual dos pecados. Todo ano o sacerdote ia e oferecia-se um sacrifício, sangue era derramado para a remissão daqueles pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Próximo. Então eu disse: aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu vim fazer a tua vontade, ó Deus. Olha que maravilha. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste. Deus não queria ter que sacrificar ninguém. Deus nunca quis derramar sangue. Nem deles te agradaste. Deus nunca se agradou dos sacrifícios. Era muito melhor terem obedecido. Embora estes fossem oferecidos conforme a lei. Por que lei? Lei é a palavra de Deus. Próximo. Então acrescentou: aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade. Assim ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Não é mais uma coisa anual. Não é uma coisa que todo o tempo a pessoa tinha que ir lá e oferecer um sacrifício pelo seu pecado e derramar sangue por ele mesmo. Agora é definitivo. O sacrifício de Jesus é definitivo. Próximo. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer os seus deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Próximo. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. Próximo. Daí em diante ele está à espera até que os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. Próximo. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Então entenda. Somente quem está sendo santificado. O sangue de Jesus não é para todos. O sacrifício de Jesus, os benefícios, o resultado do sacrifício de Jesus é para os que têm sido santificados. Próximo. O Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles naqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles, e a escreverei na sua mente. Próximo. Depois acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Próximo, para concluir: assim já esses pecados são perdoados. Não há mais necessidade de sacrifício por eles. Eu preciso ressaltar aqui e voltar um pouco no tempo, para que nós compreendamos algo importante a respeito do sacrifício de arrependimento. Em Gênesis 2:17, havia um comando de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 17.
Mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o dia que comer dela, certamente você morrerá. Então ali Deus tinha dado um comando, uma palavra. E nessa palavra, quem desobedecesse, quem não obedecesse à palavra de Deus, certamente morreria. E qual foi o resultado? Infelizmente, o homem escolheu o pecado, escolheu obedecer à sua própria vontade, à sua própria carne, e o resultado foi a morte. Naquele momento que pecaram, eles já tinham se desligado de Deus, totalmente, apesar de não ter morrido fisicamente. Mas por que eles não morreram fisicamente? Na verdade, eles morreram. Porque o homem foi feito para viver eternamente. Naquele momento, a morte entrou no corpo físico de Adão e Eva. O corpo passou a envelhecer para a morte. O corpo passou a ter doenças, enfermidades. Toda e qualquer enfermidade nesta terra é fruto do pecado. Até a paralisia do meu rosto é fruto do pecado, porque nenhuma enfermidade existiria se o homem tivesse obedecido desde o começo. Fruto do pecado. E nós estamos sofrendo consequências porque somos nascidos de Adão. Temos esse corpo limitado, que se você não tomar cuidado, você fica enfermo. E às vezes enfermidades te tomam, mesmo que você tome todo cuidado. Então é impressionante como Deus tinha dado um comando, certamente morreria. Mas naquele mesmo momento, Deus criou um plano, um projeto. Melhor, ele não criou, ele colocou em prática um plano, um projeto de salvar o homem. E em Gênesis 3:21, ali está claramente, Deus mata um animal e faz o primeiro sacrifício. Diga, primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício, primeiro sangue, para redimir o pecado do Adão e da Eva. E ele pega a pele daquele animal e cobre Adão e Eva. Então esse foi o primeiro sacrifício, já representando o sacrifício que Jesus faria. Então desse tempo em diante, o sacrifício de sangue servia para uma coisa, diga, remissão de pecados. Toda a Bíblia tem ofertas e holocaustos e sacrifícios de sangue. Toda a Bíblia. Essas ofertas e sacrifícios não eram de ouro, de dinheiro ou de prata. Existe sim oferta de cereais, de ouros e pratas. Mas 90% dos sacrifícios, das ofertas, eram de sangue. Era para redimir o homem do pecado e fazer com que o homem se ligasse novamente a Deus. Porque o pecado separava totalmente o homem de Deus. Totalmente. E logo na primeira oferta na Bíblia, apresentada por um homem, gerou confusão. Primeira, Caim e Abel. Abel pegou os frutos da terra, aquilo que havia de melhor nesta terra que o próprio Deus criou e ofereceu a Deus. Caim se lembrou do que Deus fez e fez o mesmo. Pegou do primeiro, do melhor do seu rebanho, sacrificou um animal a Deus. E deu a Deus o primogênito do seu rebanho. E Deus se agradou da oferta. Não é oferta de ouro e prata, não é oferta de coisas que você pode achar valiosa nesta terra. O que agrada a Deus é vida. O sangue representa
vida. Vida. E, infelizmente, muitos pastores em todo o Brasil e no mundo utilizam de mensagens que têm sangue derramado para arrecadar dinheiro. É uma blasfêmia com o sangue de Jesus. Porque toda oferta que tem derramamento de sangue é para remissão de pecados. Toda oferta é para remissão de pecados. Em Gênesis 8, de 20 a 22, nós vemos também outro evento. Eu vou rapidamente aqui, porque nós vamos chegar num ponto muito importante. Mais uma oferta de arrependimento. Entenda, a oferta de arrependimento, ela também é de agradecimento. Por quê? Noé, ele tinha acabado de sair da arca. Ele foi salvo. A primeira coisa que ele fez, levantou um altar para santificar ele e aqueles que saíram da arca. Ele fez um altar e sacrificou animais ali em holocausto, em sacrifício de arrependimento. Esse sacrifício fez com que esse sangue purificasse estes que estavam vivos ali, que estavam tendo essa oportunidade maravilhosa de vida. Então, o sacrifício de arrependimento era uma forma de dizer assim: Senhor, eu vou derramar esse sangue, porque eu sei que tenho pecados, que eu vim de Adão, eu estou destituído da tua glória, e eu preciso me ligar. Então, eu me arrependo dos meus pecados. Como Jesus ainda não havia se sacrificado, alguém tinha que pagar pelo pecado dele. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus disse que se comerem, traduzindo, se você pecar, você certamente morrerá. Então ele sabia que para limpar os pecados dele, alguém tinha que morrer por ele. Todos que ofereciam sacrifícios na Bíblia sabiam que alguém tinha que morrer no seu lugar. Cada pecado que você tem, se alguém não morrer por você, você está condenado. Para todo ser humano, para todos nós, o sacrifício de sangue, conforme a lei, eu li no começo, em Hebreus, logo no início, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para a pessoa ser redimida, ser livre, salva, alguém precisa pagar pela vida dela. E nós vemos aqui vários exemplos de oferta. Eu vou só citar alguns. E se você quiser anotar referência, nós não vamos ter tempo de lidar aqui com todos os temas. Mas, Gênesis 22, Gênesis 22, 2, Deus pede a Abraão o sacrifício, e ele, em vez de, que era para sacrificar o próprio filho, e ele não sacrifica, porque no momento que ele ia sacrificar, Deus interrompeu, e naquele momento Deus proveu um sacrifício. Já tinha lá, com o chifre preso nos arbustos, um carneiro. Então, houve um sacrifício ali. Mais uma vez, aquele sacrifício marcou a era de Adão. Aquela santificação ali mudou a história de Abraão. A história de Abraão. E nós vemos muitos sacrifícios. Na Páscoa, como nós vimos bem, quando o espírito da morte ia passar por todo o Egito e matar todos os egípcios, todos os primogênitos,
os egípcios, peço perdão, mas está difícil falar. Estão me compreendendo bem? Quando no Egito, eles iriam receber o anjo da morte, que iria eliminar todos os primogênitos do Egito. Deus pediu que eles fizessem o quê? Um sacrifício. E o sangue deste animal fosse passado no umbral das portas e no batente das portas. Aquele sangue que foi passado no madeiro das portas já simbolizava o sangue de Jesus. Aquele sangue que foi derramado era para redimir os pecados do povo. Quando o anjo da morte veio, ele procurou quem não tinha remissão. Ele procurou quem estava em pecado. É isso que ele viu, pecado. Ele só pode tocar no pecado. O anjo da morte, ele vem e se alimenta do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O anjo da morte se alimenta de pecado. Ele é movido a pecado. Então, quando ele chegou no Egito, viu que na casa de todos os hebreus, todos os pecados haviam sido pagos. Não tinha ninguém que ele tivesse direito legal de atacar e matar. Então, ele olhou os egípcios, todos em pecado, cheios de todos os tipos de pecado. E assim matou todo o primogênito no Egito. Todo primogênito morreu naquela noite. Foi horrível. Finalmente, Faraó não suportou aquilo e pediu que o povo saísse para o deserto. Liberou o povo. E aí vocês conhecem o resto da história. E havia sacrifícios de orientação para os sacerdotes. Em Êxodo, a história da Páscoa está em Êxodo 12, de 21 a 27. Quem quiser anotar, Êxodo 12, do 21 a 27. E havia instruções diárias de como apresentar sacrifícios. Diárias. Diga, sacrifício de arrependimento tem que ser diário. Diário. Então, o sacrifício de arrependimento, Deus tinha orientado. Diários de 2 cordeiros, um pela manhã e um à tarde. Se você quer uma boa hora para fazer arrependimento, está aí. Assim que você acorda, já se arrependa. No final da tarde, que lá era o início da noite, onde todo mundo se recolhia. Aqui nós passamos mais por causa da energia elétrica. Mas lá, quando se dava 8 horas da noite, já estava todo mundo dormindo. Então, se você quer um parâmetro, assim que você levantar, e no fim do seu dia, arrependa-se. Apresente o seu sacrifício de arrependimento. E em Levítico 8:18, há muitas outras referências, mas eu vou avançar aqui. Arão ia consagrar os sacerdotes. Então, novamente, para consagrar o sacerdote, ia lá, criava-se um altar e sacrificavam um animal, derramava o sangue daquele animal para santificar. Diga, santificar. Purificar. Então, o sacrifício de sangue era para remissão, para purificação, para ligar de volta o homem a Deus. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. E quando Salomão foi dedicar o templo a Deus, foi um dos maiores sacrifícios da história da Bíblia. Foram centenas de bois que ele mandou matar. Porque ele entendia que pelo nível de pecado que havia na humanidade, em Israel, nele mesmo, ele precisaria
fazer um grandioso sacrifício. Algo que fosse doer nele. Foi um dos maiores sacrifícios de animais da Bíblia. Então entendo, amados. Aquilo foi para purificação do templo. Por quê? Ele sabia que ele precisaria da glória de Deus manifestada ali. E Deus só habita onde não há pecado. Então, novamente, nós vimos sacrifício. E também agora, nós estamos percebendo, por toda a história da Bíblia, que o sangue de Jesus era para santificar. Amém? Porém, o sangue de Jesus também nos lavava para que Deus nos desse vitória. Preste atenção nisso, é muito importante. O que separa o homem de Deus é pecado. Então Deus não consegue dar vitória para o homem se o homem estiver em pecado. Deus nunca vai dar vitória a este homem. Não importa a batalha que ele enfrente, não importa a dificuldade, se tem pecado, não tem vitória. Se nós formos para 1 Samuel 7, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Então Samuel, vamos ler juntos? Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Próximo. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus, os inimigos, se aproximaram para combater contra Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu, sendo derrotados por Israel. Então entenda, antes de qualquer batalha que você for enfrentar, arrependa-se. Porque se você tiver qualquer pecado em você, você não vai vencer. Então o arrependimento, ele é usado para tudo na Bíblia. Até para enfermidades. Entenda, o maior derramamento de sangue na Bíblia trouxe algo escrito, gravado nele. E certamente ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas dores e enfermidades. Então, por isso que a mensagem de arrependimento e santidade traz sinais e maravilhas. E quem pregou a esta mensagem, quem tem anunciado isso em toda a terra, tem visto e vivido os sinais e maravilhas. E novamente, mais uma vez, outro exemplo, em Juízes 20, 26 e 28. Juízes 20, versículo 26 e 28. Então todos os israelitas subiram a Betel. Ali se sentaram, chorando diante do Senhor naquele dia. Jejuaram até a tarde e apresentaram e ofertas de comunhão ao Senhor. Próximo. Depois disso, os israelitas consultaram o Senhor, pois naquele dia a arca da aliança estava ali. Próximo. Os filisteus, filhos de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela. Eles perguntaram: sairemos de novo ou não, para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Sempre, toda vitória na Bíblia começa com um sacrifício de arrependimento. Porque todo arrependimento era para ligar de novo aquele povo a Deus, fazer com que ele pertencesse a Deus novamente. Fazer com que aquele povo seja parte de Deus, filhos de Deus. Jó também, no livro de Jó,
capítulo 1, versículos 4 e 5, nós vemos também Jó fazendo sacrifícios de arrependimento por sua família. Olha que impressionante. Ele sabia que se ele tivesse em pecado, Deus poderia destruí-lo. E ele sabia que se a sua família, os seus filhos, Jó capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha só. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Próximo. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era a prática Jó só conseguiu salvar a família toda em arrependimento constante. Constante. O arrependimento é uma arma que nós temos hoje. É a estratégia perfeita. Porque se você se arrepende pela sua família, Deus pode tocar nela. Deus pode falar com ela. Deus não fala com o pecador. Não fala. A única palavra de Deus com o pecador é arrependa-se. Então é muito claro que sem arrependimento não tem nada da parte de Deus para o homem. Porém agora nós estamos no Novo Testamento. E como nós lemos lá no começo, o sangue de Jesus passou a ser definitivo. Então, o arrependimento é o sangue de Jesus hoje. O ato de se arrepender é como se você oferecesse a Deus um sacrifício. E esse sacrifício já foi feito através de Jesus. Então, quando a pessoa se arrepende genuinamente, aquele sangue que Jesus derramou na cruz lava ela. Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Entenda que agora é uma nova aliança. Não é mais com sacrifício de animais. O velho se fez, eis que tudo se fez novo. A velha ordem sai e entra a nova. A velha aliança se conclui, agora entra a nova. E na nova aliança Deus não fala: mate um animal e arrependa-se e volte para mim. Não, o sangue já foi derramado. Então agora a única coisa que nós temos que fazer é se arrepender. Sem arrependimento é impossível termos qualquer coisa da parte de Deus. Impossível. As bênçãos, a vitória, a saúde, tudo pelo arrependimento. A salvação é pelo arrependimento. Sem arrependimento não tem remissão de pecado. Agora o arrependimento em seguida tem um fruto. Ele diz: arrependam-se, pois, e voltem-se. Em outras traduções diz assim: e abandone os seus maus caminhos. Aí sim os pecados são apagados. Então repita: o pecado, ele só é apagado
Depois que eu me arrependo e nunca mais caio naquele pecado. Ponto. Se você continua no pecado, não houve arrependimento. O seu pecado não foi apagado. Está em evidência. Então o seu salário é a morte. A qualquer momento, o arrebatamento vai acontecer. Quem sabe o momento que eu estou falando aqui? E se você não se arrependeu dos seus pecados, não tem vida. Essa é uma mensagem exclusiva para aqueles que creem em Cristo Jesus. É o nosso, vamos dizer assim, a maior oportunidade que Deus poderia dar ao homem. É esta. E em Romanos 3:25, deixa muito claro isso, que hoje a propiciação, o que é a propiciação? O sacerdote pegava o sangue daquele animal imolado, entrava no lugar santo e espejava lá. Fazia propiciação, aquele sangue chegava até Deus, como aroma suave. Mas olha o que diz agora em Romanos, agora vamos falar do Novo Testamento. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isso porque na sua tolerância deixou impune os pecados anteriores cometidos. Entenda. Ele está dizendo que pelo sangue de Jesus, aquele pecado antes cometido fica impune, não tem mais punição. É apagado. Totalmente. Então, o sacrifício de arrependimento hoje é diário. Se nós não nos arrependermos diariamente, constantemente, não temos como obter a salvação. Porque a lei, agora, ela não é mais uma coisa na letra. A palavra diz que agora ela foi gravada no coração. Agora eu vou explicar o que significa isso. Eu vou contar algo aqui para que vocês saibam. Eu não como carne de porco, nem toco. Não gosto, não suporto. E não é por causa da Bíblia. Não é porque eu sigo uma lei ou o nosso ministério prega que não pode. Não é isso. Um pastor perguntou para mim, por que você não come carne de porco? Eu falo, olha, amado, hoje a lei, ela não está num livro que eu tenho que obedecer. Hoje ela está no meu coração. Coisas que estão no nosso coração é algo que nós desejamos, nós queremos, nós amamos, nós buscamos. A lei entrou no meu coração, eu faço questão de obedecer, eu amo obedecer, eu quero obedecer. Ninguém está me pedindo, é uma coisa que eu quero agora. Porque não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive. É uma posição minha. É coincidência muitos irmãos do ministério pensarem e agir da mesma forma. Eu acho que todos, né? A maioria. Todos que eu converso, um dia eu conversando com um arcebispo, eu falei, amado, quando foi que aconteceu isso com você? Rapaz, um dia eu estava no restaurante e não consegui mais comer, não sei porquê, e aquilo me incomodou, não consegui mais comer, até hoje nunca mais comi. Eu falei, interessante, comigo foi a mesma coisa. Então, eu tenho percebido que o Espírito Santo tem cravado a lei no coração de muitos. Nós não vivemos na lei, na graça. Só que agora, a lei está cravada dentro de mim. É o meu desejo cumprir. Não é Deus que está me mandando, é eu quero. Não sou mais eu que vivo. Eu falo que tem um período que eu era carnal, muito carnal. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu falava assim, não, isso aqui eu gostava muito de fazer, mas hoje eu não faço por causa do meu Senhor. Mas eu gosto de fazer.
mas eu não faço por obediência ao meu Senhor. E eu descobri que eu era carnal falando isso. Porque enquanto eu ainda gosto daquilo, eu não morri. Não é Cristo que está em mim, porque ainda gosto daquilo. O Cristo que habita em mim não suporta aquilo, então eu não posso suportar. Quando o seu desejo for o mesmo de Cristo Jesus, aí sim. É uma diferença muito grande, amados. Você querer servir. Você querer obedecer. A lei está agora no coração. Eu quero fazer. Ninguém me pede para fazer. Ninguém manda eu fazer. Não. Eu amo fazer. Eu amo seguir a palavra de Deus. Ela está no meu coração e na minha mente, no meu entendimento. Eu entendo que não é bom e pronto. Se Jesus não comia, eu não como. Se Jesus não gosta, eu não vou gostar. Se Jesus não faz, eu não faço. Nós temos que estabelecer um padrão e ele não é humano. Ele se chama Jesus. Não existe padrão na terra de exemplo. Todos os homens são muito falhos. Todos nós. Eu sou cheio de falhas, mas Jesus não. Nós temos um padrão a seguir, amados. E precisamos imitá-lo em todas as coisas. E hoje nós temos um sacrifício a apresentar. E ele está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. O livro de Romanos é tão maravilhoso. Hebreus, leiam muito, amados. Hebreus todo, Romanos todo, a Bíblia toda. É um livro tão rico. Hoje eu estou resumindo o resumo do resumo, porque não dá para abrir tudo aqui. Mas eu quero falar algo para concluir com muita ênfase. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como um santo e agradável a Deus. Este é o seu culto. O que era cultuar no tempo dos sacerdotes? Cultuar era, o sacerdote chegava na porta do tabernáculo, pegava o chofar e tocava. O povo vinha oferecer os sacrifícios. Pegavam os animais, ele apresentava os pecados dele para o sacerdote colocava a mão na cabeça do animal, transferia os pecados para o animal, pegava o animal, subia no altar de sacrifício, matava aquele animal, pegava o sangue derramado, jogava no altar o sangue. Entrava no átrio, e lá dentro, no Santo dos Santos, ele aspergir sobre a arca o sangue por toda Israel. Ele tinha que entrar sem nenhum pecado. Se ele tivesse um pecadinho, ele caía morto. E entrava lá e apresentava aquele sangue a Deus. Olha, Deus, pelos pecados do povo. Pelos pecados, os meus pecados, do povo, de toda a nação, de todo tipo de pecado. E apresentava a Deus. Aí Deus perdoava. Esse era o culto. O culto era isso antigamente. O culto não é o rabino vinha, abria a Bíblia e começava a ensinar a Torá. Não, isso era outro momento. O culto era apresentar sacrifício de arrependimento. Hoje o nosso culto racional é viver em santidade. Oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. O que é sacrificar? Sacrificar a sua vontade carnal. Sacrificar o seu pecado. Sacrificar a sua impureza. Sacrificar a sua carnalidade. O mundanismo que ainda está em você, impregnado em você. As coisas, o amor às coisas desse mundo que está tomando conta de todo o seu ser, da sua mente, do seu intelecto e do seu coração. Hoje, o nosso sacrifício vivo é esse. Mas você já pecou, você já se contaminou, então precisa de arrependimento. Mas o arrependimento genuíno, ele é uma decisão definitiva de não voltar mais naquele pecado. Arrependimento, já diz o nome, arrependimento.
um desejo ardente, incontrolável, decisivo e definitivo de não voltar mais naquele erro. Se você não encontrou arrependimento, nós estamos numa situação complicada. O arrependimento é o único sacrifício hoje. Nos dias de hoje, o arrependimento é o sangue de Jesus. Quando você se arrepende, o que acontece? Aquele sangue que foi derramado na cruz limpa você. Lava totalmente. E hoje nós só temos Hebreus 4,14, por favor. Porquanto, visto que temos um grande... Hebreus 9,14, perdão, amados. 9,14. Quanto mais o sangue... Não, vê o 13. O 13 e o 14. Vamos ler o 13 e o 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estavam cerimonialmente impuro os santificavam, de forma que os tornavam exteriormente puros, próximo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificava a nossa consciência de atos que conduzem à morte. Entenda, o arrependimento e o sangue de Jesus, ele simplesmente arranca da nossa consciência, ele purifica a nossa consciência. A minha consciência agora está limpa. É isso que ele traz. Que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Repita assim: sem arrependimento, eu nunca vou poder servir a Deus. É impossível servir a Deus se você não encontrar o arrependimento. Nós temos essa arma maravilhosa, essa oportunidade legítima diante de Deus de encontrar o arrependimento e de usar a nosso favor. É de graça. É uma graça que de fato nós não merecemos. O arrependimento, ele é o único meio de apagar pecados, não tem outro. Eu quero só concluir aqui lendo. Segundo Pedro 3,9. Muitos perguntam, por que Deus simplesmente não elimina de uma vez por toda os pecadores? Porque nós vimos todos os dias na televisão pessoas blasfemando o nome de Jesus, blasfemando, pastores caindo em adultério, pornografia, pecado sexual, líderes. Eu fiz uma pesquisa que eu me arrependi muito de fazer. Eu queria ver o que a palavra pastor significava em toda a mídia global. E a conotação da palavra pastor estava 90% associada a escândalos. Pastor, imagine o cristão. Pastor. Pastor em adultério, pastor pego no flagra, pastor foi preso, pastor não sei o quê. Só coisa ruim. Para todos os líderes, padres, pastores, apóstolos, todos os líderes têm escândalos. É impressionante o que está acontecendo na terra hoje. Mas por que Deus não elimina de uma vez? O Senhor não demora em cumprir a sua
promessa. Amado, promessa não é só coisa boa. Se ele prometeu que vai trazer juízo, é uma promessa. Não importa o que ele prometeu e anunciou. Diga, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça. E outra versão diz, ele é longânimo com vocês. A longanimidade de Deus é o tempo que Deus dá para o homem para ele se arrepender. Tem gente que está no pecado e está na igreja e está vivendo tudo bem, acha que está tudo bem. Até agora nada aconteceu comigo, está tudo bem, tudo está fluindo. De repente, vem a destruição massiva. Porque Deus deu todo o tempo para você se arrepender e não se arrependeu. Quando Deus vê que você não vai se arrepender, vem destruição. Ele é longânimo, é paciente com vocês, ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao... Interessante. Deus, ele quer que a pessoa chegue ao arrependimento, não é a outra coisa. Ele nem falou que chegue ao céu. Não, ele quer que chegue ao arrependimento primeiro. Porque sem arrependimento não tem salvação, não tem nada. O arrependimento está em toda a Bíblia. É o que eu quis dizer hoje aqui desde o início. De Gênesis a Apocalipse, só se vê sacrifício de arrependimento. O evangelho do arrependimento é o evangelho, o único evangelho que salva. Qualquer pastor que prega a Bíblia toda e esconde o arrependimento e a santidade, ele não vai salvar uma alma sequer, não importa quanto ele ensine. O arrependimento e a santidade são as duas únicas formas de sermos salvos. Ponto final. Não existe outra forma. Se eu pregar a Bíblia toda, essa Bíblia maravilhosa, palavra maravilhosa de Deus que aqui está, contar todas as histórias, sem conduzi-las ao arrependimento e à santidade, eu estou apenas entretendo o povo até que Jesus venha e eles ficam. Isso é muito grave. Hoje, entenda, para nós concluirmos aqui, deixe em Atos 3,19, por favor. Neste tempo, nessa era que nós estamos vivendo, a era da graça, Deus deixou muito claro que a mensagem que deveria ser pregada era a mensagem de arrependimento. Por favor, põe Lucas 20, capítulo 24, versículo 45 e 46. 46 e 47. Entenda, na era da graça, depois que Jesus morreu na cruz, nós devemos pregar o arrependimento. E disse-lhe, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dentre os mortos, e no terceiro dia, dos mortos no terceiro dia, próximo. E que em seu nome seria pregado para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Eis o motivo. Jesus morre na cruz para um motivo. Para que desse tempo em diante, por causa da cruz, fosse pregado o arrependimento. Se nós não nos arrependermos, nunca seremos salvos. E Deus, Ele só muda alguém, Ele só se revela para alguém depois do arrependimento. Não importa quanto tempo você tenha de cristão. Eu vou dar um exemplo simples. O profeta Isaías. Do capítulo 1 ao 5, ele foi muito usado por Deus. Ele trouxe destruição, palavra de arrependimento no primeiro capítulo, trouxe exortação para os sacerdotes, dizendo que eles sacrificavam
de forma irresponsável, comparou Israel a uma prostituta, fez muitas coisas. Trouxe promessa de restauração, profecias de restauração de Israel. Ele era um profeta. Isaías. Quando chega no capítulo 6, pela primeira vez, ele vê Deus. Ele vê Deus no alto e sublime trono. Qual foi a reação dele? Caiu no chão confessando os pecados. Ele encontrou arrependimento ali, porque ele viu a glória de Deus. E ele viu que a glória de Deus ia matar ele, ia destruir ele. Põe Isaías, capítulo 6, versículo 1. A frase de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Olha só, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Próximo. Acima dele estavam os serafins, cada um próximo. Eu quero para o versículo que ele fala. E proclamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira estava cheia da sua glória. Próximo. Próximo, eu quero chegar no versículo. Aqui. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido. Ele se deparou com Deus. E ele sabia que ele ia morrer por causa do pecado dele. Imediatamente, ele diz assim, ele fez o quê? Ele confessou o próprio pecado. A Bíblia diz: aquele que confessar as suas transgressões, Deus é fiel e abandonar, Deus é fiel e justo para que perdoe e limpe. Mas entenda, Isaías falou: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei e o Senhor dos exércitos. Amados, logo depois disso, Deus pergunta para Isaías: a quem enviarei? Ué? Como assim a quem enviarei? Isaías já não era um escolhido de Deus? Isaías já não era um profeta escolhido e enviado por Deus? Assim é conosco, amados. Muitos de nós já têm servido a Deus, feito até coisas muito importantes para Deus, mas ainda não encontraram arrependimento. Quando Deus falou: quem enviarei, depois de arrependido, o Isaías entendeu que ele ainda não era. Ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Só depois disso, Deus começou a se revelar para ele e revelou o Messias a Isaías. Sim, a primeira coisa que ele fez, pegou com a tenaz a pedra do altar do Deus Todo-Poderoso e tocou nos lábios de Isaías e purificou. E depois disso, Deus revelou o Messias, Jesus, para Isaías. E não teve um profeta que descreveu o Messias com tantos detalhes como Isaías. Principalmente o capítulo 53, que é a crucificação de Cristo. Então entenda, amados, muitos de nós somos cristãos, estamos servindo a Deus, ou conhecemos supostamente a Deus, mas ainda não encontramos o verdadeiro arrependimento e não confessamos cada um de nossos pecados a Deus. E nós não temos alternativa. Precisamos encontrar o arrependimento para que Deus se revele a nós. E aí sim sermos enviados por Deus. Então, repita: sem arrependimento, eu nunca servirei a Deus. Nós lemos aqui 3 referências que ele diz para servir a Deus. Tinha que levantar sacrifício de arrependimento para servir a Deus. Por quê? Pecado impede de Deus te usar. Pecado não permite que Deus te use. O pecado te separa de Deus. O pecado te mata. Então eu quero concluir com um versículo bíblico que todos nós conhecemos. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e voltem-se para Deus,
para que os seus pecados sejam apagados. Hoje o arrependimento é o sangue de Jesus. Hoje o arrependimento é derramado por Jesus. O sangue de Jesus é o único que apaga os pecados. É a única forma de ser aceito por Deus. É a única forma de sermos ouvidos por Deus. É a única forma de sermos salvos. O sacrifício de arrependimento está por toda a Bíblia, desde Gênesis. Como vai se pregar outra coisa na Bíblia? Se de Gênesis a Apocalipse só aparece arrependimento. Todos os comandos que saíram da boca do Senhor, dos discípulos, dos profetas, eram arrependa-se. A primeira pregação de Jesus, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação dos apóstolos, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de todos os profetas, arrependam-se, porque o juízo está vindo. Se nós não pregarmos para que as pessoas se arrependam, elas nunca encontrarão a salvação. Nosso interesse aqui não é em dinheiro. Nosso interesse aqui é em salvar vidas. Por isso, neste ministério, sempre vai ser pregado sobre arrependimento. Porque todo dia, se todo dia nós temos que apresentar sacrifício de arrependimento, eu vou dar um motivo para se arrependerem. Quantos membros da sua família estão aqui? Você já se arrependeu por eles? Como Jó? Comece. Ganhos da sua casa. Em arrependimento. Se arrependa pelos pecados dele, assim o Espírito Santo terá liberdade de tocá-los. Desde quando entrei no ministério, eu me arrependo pela minha família. Graças a Deus, toda a minha família veio. Toda a minha família hoje está comigo. Eu conheço o pecado da minha família, você conhece o pecado da sua família. E você conhece até os pecados que eles podem até pensar e cometer. Arrependa-se por eles. Faça como Jó. Temos que aproveitar esse tempo agora em salvar o maior número de pessoas possível, porque agora é chegada a hora. Amados, Israel está pronto. A última grande guerra se intensificou. As últimas declarações foram muito claras. A qualquer momento acontece o arrebatamento agora. E se nós não estivermos em constante arrependimento, podemos perder o arrebatamento da igreja. Então vamos estar atentos, em nome de Jesus. E lembre-se, sacrifício de arrependimento é diário, é o maior comando de Deus na história da Bíblia. Não tem outro comando. Para todos os problemas da história da humanidade, o arrependimento é a solução para todos eles. Todos. As bênçãos de Deus vêm para os justos, os que foram justificados no sangue de Jesus. Os justos, os que obedecem à lei de Deus, à palavra de Deus. Graças a Deus agora nós estamos no tempo da graça, em que nós não temos que matar animais, nós simplesmente temos que tomar uma decisão de sermos santos, de nos arrependermos, de não olharmos mais para trás e nos prepararmos para a gloriosa vinda de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero passar a palavra a Fabrício Cidinha para fazer a consideração final e a bênção sacerdotal.